Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. No vídeo de hoje, mais um vídeo da nossa série de orçamentos, nós vamos começar efetivamente a fazer o levantamento de quantitativo da nossa obra, tá? Então, só para quem está por fora aí dessa série, nós estamos orçando esse projeto aqui. Nós vamos orçar desde a fundação até a cobertura, montar aí uma proposta de orçamento que seja palpável, com valor, né, que a gente possa trabalhar e tudo mais. Ok? Então, como que vai funcionar esta aula? Nessa aula nós vamos fazer o quantitativo de todos esses itens aqui, ó, do gabarito, né, da locação e gabarito, até a impermeabilização das superfícies em contato com o solo. Ou seja, todos os itens da infraestrutura, da fundação. Então, para isso, antes da gente começar qualquer coisa, nós temos que fazer o pré-dimensionamento das fundações. Nós já fizemos o lançamento das vigas aqui de fundação, né, as vigas baldrame, que eu expliquei para vocês aonde eu tinha alvenaria, coloquei uma viga baldrame e coloquei essas duas vigas baldrames aqui para fazer o travamento desses dois pilares que não tinham travamento em duas direções. Mas é só por desencargo de consciência, eu poderia muito bem ter tirado essas duas vigas sem problema nenhum. Tá? Mas a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é encontrar qual a dimensão do nosso elemento de fundação. Essa obra aqui é uma obra que tem um solo bom, ela deu um SPT de aproximadamente 11, tá? Então um SPT bom para se trabalhar com sapatas, e a carga também dessa obra é muito baixa por ser uma obra térrea. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar, através da área de influência deste pilar, qual é o elemento de fundação para os pilares. Pilares de centro, pilares de canto e pilares de extremidade. Para isso, eu vou deixar um vídeo que vai aparecer no cardzinho para vocês agora, onde eu ensino a como utilizar esta planilha aqui, que é a planilha de pré-dimensionamento de elementos de fundação do tipo sapatas. Lá vocês vão ver como se encontra a área de influência do pilar. Tá? Então essa área de influência aqui, que eu acabei de fazer esse retângulo, é a área de influência desse pilar, que é o pilar mais carregado do nosso projeto. Através dele, encontrando a carga deste pilar, eu consigo encontrar a carga de todos os demais pilares da nossa obra. Ok? Então assista os vídeos que vai aparecer para vocês aí no card em cima, e depois vocês voltam aqui para a gente continuar essa aula. Aí vocês vão entender na sua totalidade o que eu estou querendo dizer. Tá? Então, eu fiz aqui a área de influência desse pilar, que nada mais é do que pegar a metade dessa viga, traçar uma linha, a metade dessa viga, traçar outra linha, a metade dessa viga e assim por diante. Então, é a área de influência deste pilar aqui. Como a nossa obra é simétrica, eu poderia pegar deste e desse pilar, que daria no mesmo. Tá? Mas eu resolvi pegar desse pilar, que já estava aí mais fácil para a gente pegar. Então, a área desse pilar, ele tem, vamos pegar aqui a área dele, ele tem uma área de 12,36 metros quadrados de área de influência. Ou seja, 12 metros quadrados aproximadamente de todas as cargas ao redor desse pilar vão ser direcionados para esse pilar, né, através das vigas, das lajes e assim por diante. Então, como eu sei que para uma laje convencional, né, no caso lajes piso, nós temos uma carga de peso próprio mais carga de utilização que chega próximo aí dos 1.100 kg. Né? Como nesse caso nós temos aqui a carga de caixa d'água, eu vou considerar 1.100 kg mesmo, apesar daqui ser uma laje forro. Quando a laje é forro, a gente consegue diminuir um pouco a carga de utilização, que é por volta aí de 100 kg por metro quadrado, que é apenas uma carga de manutenção, e não uma carga de utilização para piso. Né? Então, eu vou multiplicar por 1.100 kg mesmo. Tá? Então, se eu abrir aqui a calculadora, vamos abrir aqui a calculadora e vamos fazer o cálculo da seguinte maneira. 12 metros,36 vezes 1.100 kg. Eu tenho 13,6 toneladas, né? Vamos arredondar para 13,6 toneladas para um pilar de centro. Então,
o que eu posso fazer? Eu abro aqui a minha planilha e vou começar a trabalhar essas informações. Eu tenho um pilar de 15 por 30, então eu coloco aqui as dimensões do pilar 15 por 30 e o SPT, né? No caso, como eu disse para vocês, que o SPT era de 11. E a nossa área aqui, a nossa carga é de 13,6 toneladas. Tá? Preenchendo esses 4 valores aqui, eu já estou apto para trabalhar com a planilha. Basta eu escolher o seguinte, aqui ó, eu escolho o pilar de centro, ou pilar de extremidade, ou pilar de canto. Ou seja, nós temos aqui, para um pilar de centro, que é o pilar mais carregado, nós temos aqui uma sapata que tem que ter 75 por 90. Tá? 75 por 90. Para um pilar de extremidade, de 50 por 65. E para um pilar de canto, de 35 por 50. Porém, eu quero facilitar a nossa vida aqui, porque trata-se de um orçamento, tá, pessoal? Quando se trata de um orçamento, a gente tem que simplificar algumas coisas. Para que a nossa sapata fique quadrada, vocês podem ver que ela não está quadrada aqui, ela é retangular, 75 por 90. Por que isso acontece? Justamente porque o nosso pilar tem 15 por 30. Mas eu quero, por exemplo, que a nossa sapata fique quadrada. Então eu vou colocar aqui um pilar de 20 por 20. Que tem mais ou menos a área lá que a gente precisa. Então, nós vamos ter aqui sapatas de 80 por 80, 60 por 60 e 40 por 40. Mas, novamente, para tentar facilitar a nossa vida, vamos pegar o pior caso aqui. O que vocês acham? 80 por 80 por 30 de altura. E eu vou utilizar essa sapata como padrão no meu projeto. Foi exatamente o que eu fiz para o projeto estrutural dessa obra. Eu também fiz o projeto estrutural para esse curso, que eu otimizei lá as sapatas de 80 por 80 por 30 de altura. Então todas as sapatas estão com essas dimensões, para facilitar tanto a execução quanto a orçamentação no caso. Tá? Então, nós vamos utilizar para todos os nossos pilares, ou para todas as nossas sapatas, uma sapata de 80 por 80 por 30 de altura. Então salvem essa informação na memória, tá? Porque agora sim a gente vai começar a trabalhar o quantitativo. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha. O que nós temos aqui? Escavação de valas das sapatas. Quando eu vou escavar as valas das sapatas, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Eu vou utilizar formas ou não vou utilizar formas? Se a resposta dessa pergunta for sim, você vai utilizar formas, você tem que fazer a vala um pouco maior. Né? Então, se a sua sapata tem 80 por 80, você tem que fazer pelo menos 15 centímetros maior, para ficar ali 7,5 centímetros para cada lado, para que você possa colocar as formas da sua sapata. Tá? Nesse caso aqui, para ficar mais abrangente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar com forma, tá? Com forma as nossas sapatas. Justamente para a gente fazer a conta, porque fica interessante. Então, a nossa sapata tem 80 por 80, correto? Eu vou fazer 15 centímetros maior para cada lado. Então, a nossa sapata vai ter 95 por 95 por quanto de altura? Aí entra uma outra pergunta. Você vai fazer apiloamento da vala, que nada mais é que aquela camada de brita. E sempre é recomendável fazer esse apiloamento, para que o concreto não tenha contato direto com o solo. Então, se a nossa sapata tem 30 centímetros de altura, eu vou considerar uma camada de 5 centímetros de apiloamento, que eu vou fazer com brita. Então, eu vou fazer a altura da nossa sapata, da escavação da nossa sapata, com 35 centímetros de altura. Então, 0,35 centímetros. Tudo isso vezes o número de sapatas. Conforme a gente viu nas últimas aulas, nós temos 12 pilares. Então, consequentemente, 12 sapatas. Então, tudo isso vezes 12. Então, muito simples, né? Fizemos aqui a continha básica, o memorialzinho da conta, para encontrar qual é a nosso volume de escavação. Então, 0,95 vezes 0,95 vezes 0,35 vezes 12. Eu tenho 3,79
Vamos só conferir aqui. 0,95 vezes 0,95 vezes 0,35 vezes 12. 3,79 de escavação. Então, 3,79 metros cúbicos de escavação. Nesse caso, eu não vou considerar empolamento, porque eu estou calculando apenas a escavação e não o transporte ou o reaterro do caso do solo. Né? Escavação das vigas baldrame. Aqui a gente precisa saber qual é o comprimento linear das vigas baldrame. Para fazer essa conta é muito simples. Como o nosso projeto é bem básico, o que nós temos? Nós temos 10 de frente por 8 de largura ou de profundidade. Então, se a gente for contar aqui o linear das vigas, eu tenho uma viga de 10, outra viga de 10, outra viga de 10, 30 metros. Aqui também, ó, eu tenho uma viga de 8, outra viga de 8, outra viga de 8, outra viga de 8. Então, dá 32 metros. 8 vezes 4, 32. 10 vezes 3, 30. Então, vai dar 62 metros de vigas baldrame. Ok, pessoal? Então, 62 metros é a quantidade linear de vigas. Isso a gente vai acabar utilizando do começo ao fim desse quantitativo. Fiquem vendo só como é que funciona. Então, para fazer o volume de escavação, novamente a gente faz aquela pergunta. Vai utilizar formas? Nesse caso, nós vamos utilizar formas para as vigas baldrames também. Então, é muito simples. Nós vamos fazer a largura da vala, que nós vamos considerar 35 centímetros. Por quê? A nossa viga baldrame ela tem uma largura de 20 centímetros. Como eu disse para vocês, acrescentar 15 centímetros, então vai ser 62 vezes 0,35 vezes, vou colocar em x, né, que é mais fácil, vezes 0,35 vezes a altura. A altura também é aquele mesmo porém. Eu vou fazer o apiloamento e a minha viga tem 30 centímetros de altura também, a mesma altura das sapatas. Então, vai ter uma altura de 35 centímetros também. Aí é só fazer a conta, né? 62 vezes 0,35 vezes 0,35. Eu tenho 7,59 metros cúbicos de escavação para as vigas baldrames. Tá certo? Lembrando que nós vamos ter custo para cada serviço desse aqui. Então é importante a gente fazer o levantamento exatamente nessa sequência. Agora nós temos o lastro de brita. Tá? O lastro de brita é justamente o apiloamento, que é a razão da gente ter subido 5 centímetros na altura do nosso bloco de fundação, da nossa sapata, no caso, né? E da nossa viga baldrame. Então, um lastro de brita ele vai ter 5 centímetros. Então, eu preciso da área de todas as sapatas, mais a área da base de todas as vigas. Então, a conta é muito simples. É só fazer 0,95 vezes 0,95 vezes 12, porque eu tenho 12 sapatas, mais 62 vezes 0,35. Atente-se no seguinte, nós temos aqui a área do nosso apiloamento, ou seja, do nosso lastro de brita, como sendo a área da escavação. Porque eu vou fazer o apiloamento para toda a área que foi escavada, e não somente para a área onde vai ter as vigas. Né? Então, só para deixar claro essa informação. Tudo isso daqui eu vou fazer vezes a espessura de 5 centímetros. Vejam só. Então, vamos fazer essa conta. 0,95 vezes 0,95 vezes 12, que é a área de cada sapata vezes o número de sapatas, dá 10,83. Aí eu tenho que fazer também a área da base das vigas, que é 62 vezes 0,35, mais 10,83, nós temos 32,53, vezes a espessura de 0,5 metros, né, ou 5 centímetros, nós temos um volume, né, em metros cúbicos de lastro de brita de 1,63 metros cúbicos.
Agora, nós temos a forma para as vigas baldrame. Forma para viga baldrame não tem segredo nenhum. Nós temos dois lados de 30 centímetros e todo o decorrer de 62 metros de viga linearmente, né? A gente fez as contas aí. Então vai dar 62 vezes 0,30 vezes 2. Então, só para fazer a conta, 62 vezes 0,30 vezes 2. Nós temos 37,2 metros quadrados de forma, tá? Para as vigas. Forma para sapatas, a mesma coisa, né? Nós temos sapata de 80 por 80 por 30 de altura. Então, basta fazer o seguinte, 80 vezes 4 vezes 0,30 vezes 12. Nós temos aí 11,52 metros quadrados de forma. Então, só para que vocês possam recapitular aí o que a gente fez, eu fiz 0,80 vezes 4, tá? Que são os 4 lados da sapata. Tudo isso vezes 30 centímetros e vezes 12, que é o número de sapatas. Isso considerando que você vai concretar todas as sapatas ao mesmo tempo e todas as vigas ao mesmo tempo. Ok? Concretagem de vigas de fundação. Mesma coisa, é só pegar 62 metros de viga vezes 0,30 centímetros vezes 0,20 centímetros. Aí você vai ter o volume das vigas de fundação. 62 vezes 0,30 vezes 0,20. 3,72 metros cúbicos de concreto. O volume para sapatas é ainda mais fácil. 0,80 vezes 0,80 vezes 0,30 vezes 12. Eu tenho 2,3 metros cúbicos. Então, 0,80 vezes 0,80 vezes 0,30 vezes 12, que vai dar 2,3 metros cúbicos. Armação de vigas e blocos, né? No caso, a armação de vigas e blocos, armadura de 10 milímetros e armadura de 5 milímetros, porque existe um valor diferente para cada bitola, para armar uma ferragem. Tá? Então, como que a gente faz isso? Nós vamos pegar através do volume de concreto. Essa tabela que vocês estão vendo aí, ela mostra a quantidade de aço por volume de concreto. Então, nós temos sapatas, blocos de fundação, vigas de travamento, né? No caso, vigas baldrame, vigas alavanca, pilares, vigas e assim por diante. Cada um deles tem a quantidade de armadura longitudinal e a quantidade de armadura transversal. No caso aqui do nosso projeto, nós vamos utilizar armaduras de 10 milímetros como padrão nas armaduras longitudinais, ou seja, para uma viga baldrame, nós vamos utilizar, por exemplo, 4 barras de 10 milímetros com estribo de 5 milímetros a cada 20 centímetros. Tá? Um exemplo. Então, se a gente for pegar essa tabela como referência, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar o peso do aço para o pior caso dos dois tipos, né, de viga e sapata, no caso aí a viga de travamento, que tem uma taxa de aço de 55 kg por metro cúbico. Né? E isso para a armadura longitudinal. Para a armadura transversal, 5 kg por metro cúbico. Então vai dar uma média aí de 60 kg por metro cúbico para a fundação. Ok? Então vamos fazer essa conta e depois eu vou fazer a conta da viga com a armadura, considerando as 4 barrinhas e o estribo para vocês verem como dá muito parecido. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou fazer para a viga aqui somente, depois a gente faz para a sapata também. Então vai ser o volume de viga, né, no caso aqui, ó, o volume da viga é 3,72 vezes 55. Eu vou ter aproximadamente
204 kg de armadura longitudinal. Tá? Se eu for fazer as duas, armadura longitudinal e transversal, é só fazer vezes 60, né? Que eu vou ter 3,72 metros cúbicos de concreto vezes 60 kg por metro cúbico. Vai dar mais ou menos 223 kg de aço no total. Né? Para vocês verem como dá muito parecido, por exemplo, se eu for utilizar a armadura de 10 mm, 4 barras de 10 mm, uma viga de 62 metros lineares. Então, eu tenho aqui uma tabela onde mostra qual é o peso da barra de 10 mm, 0,63 kg. Então, se eu for pegar aqui, 62 na calculadora, 62 metros vezes 4 barras de 10 milímetros. Eu tenho 248 metros de barras de 10 milímetros. Vezes 0,63. Eu tenho 156,24 kg de armadura longitudinal. Ok? Agora as armaduras transversais. Guarde essa informação de 156,24. Agora as armaduras transversais. Eu tenho 62 metros de viga linear. Eu vou colocar um estribo a cada 20 centímetros, no caso padrão de viga baldrame. Então, dividido por 0,20. Eu tenho 310 estribos. Um estribo de viga de 20 por 30, ele vai ter um desenvolvimento de 80, mais 5 de cada lado, 90 centímetros de comprimento, a barra de 5 milímetros. Então, eu vou multiplicar 310 vezes 90 centímetros, 279, vezes o peso da barra de 5 milímetros, que é 0,16. 44 mais 156,24, eu tenho 288 quilos. Da outra maneira que a gente tinha feito, tinha dado 223 quilos, um pouquinho a mais. Né? Então, para vocês verem como é bem coerente utilizar aquela tabela que eu mostrei para vocês antes. Ok? Então, vamos calcular aqui a armação dos blocos e vigas com a armadura de 10 milímetros, nada mais é do que pegar o volume total. Então, pegar esse mais esse e multiplicar por 55 vezes 55. Eu tenho 331,1, porque estou somando tanto o volume de concreto das vigas quanto o volume de concreto das sapatas. Então a conta fica da seguinte maneira: volume viga mais volume sapata vezes 55. Aqui embaixo a mesma coisa, só que em vez de ser 55 é apenas 5 quilos. Então eu posso até pegar essa mesma equação que eu fiz aqui em cima, copiar aqui para baixo, e mudo aqui para 5. Né? Então vai dar 30,1. Beleza? Então bem simples, né? Sem segredo nenhum. Agora o reaterro de valas com compactação manual. O que é esse reaterro? Nós fizemos a escavação, certo? De todas as vigas, de todos os elementos de fundação, das sapatas. Então agora eu tenho que fazer o reaterro das valas, o que sobrou de espaço ali entre o elemento de concreto e o solo. Como que eu faço isso? É só pegar o volume de escavação menos o volume de concreto. E aí eu vou ter o volume de reaterro. Então, vou colocar aqui só uma observação. Volume de escavação menos volume de concreto. Eu posso até fazer uma equaçãozinha aqui, que vai ser o volume de escavação, que é 3,79, mais 7,59, menos o volume de concreto, que é 3,72 mais o concreto das sapatas, que dá 2,3. E aí nós vamos ter um volume de
reaterro de 5,39. Aqui nesse reaterro você pode até colocar uma empolação de 30%. Então, você vem aqui, ó, e coloca uma empolação de 20% ou 30%. Vamos colocar 30% de empolação. Então, vezes 1,3. Então, o volume de reaterro com empolação é de 6,96 metros cúbicos. Ok? Então, fizemos boa parte aí já do quantitativo da infraestrutura. Alvenaria de embasamento é um trecho de alvenaria que geralmente a gente faz para elevar um pouquinho a edificação, e é nessa alvenaria de embasamento que geralmente a gente passa tubulações de esgoto, né, ou qualquer tipo de rasgo que eu vou fazer, em vez de fazer na viga e pau-drame, eu faço na alvenaria de embasamento. Então eu vou fazer aqui 30 centímetros de alvenaria de embasamento. Né? Então vai ser exatamente a mesma quantidade de vigas baldrame, 62 metros, vezes 30 centímetros de altura, vezes 20 centímetros de largura, que eu vou utilizar o tijolinho maciço de barro, né? Aquele tijolinho cerâmico maciço. Então vai dar basicamente a mesma dimensão em volumes da viga. Né? Então, só para a gente fazer o cálculo aqui, 62 vezes 0,30 vezes 0,20. 3,72 metros cúbicos. A alvenaria de embasamento é em metros cúbicos, segundo a SINAP. Ok? Agora, furos em alvenaria para passagem de tubulação. Como eu disse para vocês, a alvenaria de embasamento ela serve tanto para elevar um pouquinho a edificação, em relação aos elementos de fundação, como também para passagem de tubulação. Nesse caso, eu vou fazer uma passagem de tubulação para cada ambiente molhado, ou seja, para a cozinha e para os banheiros. Como eu tenho 2 banheiros e uma cozinha, eu vou passar 3 furos de tubulação nas alvenarias de embasamento. Então eu tenho 2 banheiros e uma cozinha. Beleza. E agora o último item do quantitativo desta aula, onde nós vamos fazer a impermeabilização das superfícies em contato com o solo. Nós temos a viga baldrame e a alvenaria de embasamento, correto? Então essas duas superfícies, teoricamente, elas vão ter contato com o solo. Então eu vou fazer a soma da altura do embasamento mais a viga e mais uma face superior da nossa alvenaria de embasamento. Ou seja, vai ficar 62 vezes 0,30 mais 0,30, porque eu tenho 0,30 da viga e 0,30 da alvenaria de embasamento, vezes 2, porque eu tenho duas faces, uma face externa e uma face interna, mais 62 vezes 0,20, que é a face de cima da viga, da alvenaria de embasamento. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter 62 vezes 0,60 vezes 2, 74,4, ok? E agora 62 vezes 0,20 mais 74,4, temos 86,8 metros quadrados de impermeabilização das alvenarias de embasamento. Ok? Então é bem simples, né? Fazendo aí o quantitativo da infraestrutura. Obviamente que demorou um pouco, porque eu fui fazendo passo a passo aqui para vocês e já salvando no nosso memorial de quantitativo. Então nós temos todos os quantitativos aqui, que já vão facilitar muito a nossa montagem do orçamento, e todos os memoriais aqui, se caso eu precisar checar alguma coisa, né? Mudar ou conferir os resultados aqui. Então isso é muito importante. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido essa aula. Ficou longa a aula, né? Mais de 30 minutos de aula, mas eu acho que vai abrir aí a
a mente de vocês em relação a como se organizar para fazer os quantitativos de orçamento. Ok? Então, deixa o like aí no vídeo para ajudar e fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Comente aí embaixo se você ficou com alguma dúvida em relação a esse quantitativo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!